Queridos irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Muita alegria, mais uma noite de segunda-feira e nós aqui reunidos para mais um estudo, mais uma reflexão acerca desse livro tão interessante que é Os Mensageiros. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Desde já quero agradecer muito a todos pela participação, pelo incentivo, pelas mensagens que vocês deixam aí no nosso grupo. E dizer que eu estou com muita saudade de todos vocês, isso aí é muito até repetitivo, toda vez eu falo, mas é mais pura verdade. Eu acho que esse momento me traz essa alegria tão grande, porque eu sei que a gente vai poder estar junto um pouquinho, nem que seja aí através do WhatsApp, mas saber que está todo mundo junto, participando, né, e deixando aí a sua contribuição. Não importa, né, qual seja, uma mensagem, uma palminha, não interessa. Isso daí que vale muito a pena é saber que vocês estão com a gente. E aqueles que não podem, pelos diversos motivos aí, estarem juntos conosco naquele horário específico, a gente tem sabido aí através das mensagens que vocês têm participado, têm visto. Isso é muito legal, muito importante. Nós vamos continuar nosso estudo. Agora nós estamos no capítulo 6, Advertências Profundas. O nosso irmão Telésforo falava no capítulo anterior, ele estava num espaço parecido com um auditório, né? E André Luiz e Vicente estão lá assistindo a palestra junto com eles. O nosso palestrante está chamando a atenção dos ouvintes para as questões que representam o trabalho daquele grupo em formar mensageiros do Cristo, né, para levar essa mensagem aos encarnados e desencarnados. Mas ele relata, né, que as dificuldades eram enormes. Não só porque a maioria não cumpria com as obrigações, nós vimos isso no capítulo anterior, né, e muitos não se dedicavam à tarefa como é necessário, mas também ele diz que as religiões também contribuíam negativamente em vez de auxiliar no trabalho. Ele falou também sobre o quanto a humanidade estava distraída das realidades eternas, sintonizando com as influências inferiores, né? Anda com os irmãozinhos que ainda estão na ignorância, né? Focando somente na vida física e deixando o lado espiritual de lado, né? E aí ele vai continuar a palestra dele, tá? E ele fala o seguinte, ó: irmãos nossos, sob o calor de sagrada inspiração, fazem-se ouvir na terra gritos comovedores de sofrimento. Necessitamos de servidores que desejem integrar-se na escola evangélica da renúncia. E aí, gente, já cabe para nós duas observações a fazer. Uma delas é sobre a referência do calor de sagrada inspiração, né? Essa expressão no Evangelho, ela quer dizer justamente essa inspiração divina, né? O calor da inspiração divina. A gente encontra no Evangelho, por exemplo, Moisés, quando recebeu os 10 mandamentos, né? O Pentecoste, quando os apóstolos receberam a língua de fogo, né? O calor da inspiração divina. Olha só como é que ele, né? Então, olha o que ele diz, né? Que é sobre essa inspiração divina, né? Ouvem-se gritos comovedores de sofrimento aqui na terra. E ele adverte que precisam de servidores que desejem integrar-se na escola evangélica da renúncia. Quando nós deixamos de pensar em nós e abrimos mão de nos preocupar só conosco e passamos a pensar na tarefa, na missão. Escola evangélica da renúncia. Reparem que ele não fala aqui de nenhuma escola evangélica espírita ou escola evangélica católica,
né? Enfim, ele fala: a escola evangélica da renúncia. Da renúncia. E ele fala que desde as primeiras tarefas do Espiritismo renovador, nosso lar tem enviado diversas turmas ao trabalho de propagação e espalhar esses valores educativos. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor, mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Olha só, está dizendo que centenas de espíritos partem com a tarefa de espalhar os valores espirituais, juntando a necessidade de resgate com o serviço salvador. Mas mesmo assim, não atinge o resultado esperado. Alguns alcançam parcialmente, mas a maioria falham feio. A grande maioria falham feio. E ele continua: nossos institutos de socorro trabalham inutilmente atendendo com as medidas de assistência indispensáveis, ou seja, eles recebem ajuda. Esses trabalhadores que vêm com essa missão recebem ajuda. Só que raríssimos conquistam alguma vitória nos delicados trabalhos da mediunidade ou da doutrinação. Mesmo com toda a ajuda espiritual, né, a grande maioria continua a falhar. Ele diz que outras colônias também realizam esse trabalho. Outras colônias, além de nosso lar, também realizam esse trabalho. Mas pouquíssimos são os que se lembram das realidades eternas, quando estão encarnados, e ele usa a expressão do outro lado do véu. Né? Pouquíssimas pessoas se lembram das realidades eternas. A grande maioria, infelizmente, envolvidos aqui nesse mundo material, acabam deixando de lado, né? E acabam falhando. E ele continua dizendo que a ignorância domina a maioria das consciências encarnadas. E a ignorância é a mãe das misérias, das fraquezas e dos crimes. Grandes instrutores encarnados ficam com medo diante dos atritos humanos e se recolhem indevidamente. E eu começo a pensar nos primeiros espíritas. O que não enfrentaram para nos deixar esse caminho mais limpo e mais tranquilo para a gente seguir? Quanto não sofreram, né, de perseguição? O que não deixaram ou perderam por conta de firmar nessa convicção? Né? O que não sofreram pela coragem de manter viva essa doutrina para que nós hoje pudéssemos usufruir de tudo isso que a gente tem, né, sem precisar passar pelo que eles passaram. Com certeza muitos tiveram medo. Com certeza muitos acabaram deixando de lado, preferiram recuar. Mas esses grandes aí, esses irmãos que batalharam, que insistiram, que enfrentaram as situações mais difíceis perante sociedade, autoridades e tudo mais, mas mantiveram ali firme, com coragem, hoje beneficiaram a todos nós. Cumpriram com a missão. Né? Mas, diante disso, muitos se recolhem e deixam de cumprir a sua tarefa. Né? Ele diz. Muitos. Né? Esquecem-se que Jesus não esperou que os homens subissem até as glórias magnificentes, mas, ao invés disso, desceu até este plano para amar, ensinar e servir. Não exigiu que as criaturas se tornassem espíritos puros, iguais a ele. Mas ele veio aqui, encarnou entre nós, não é? Para nos deixar uma direção, um norte. E com um profundo brilho no olhar, Telésforo diz: se o Mestre Divino adotou essa norma, que
dizer das nossas obrigações de criaturas falíveis, sem levar em consideração as imensas necessidades de outros grupos. Procuremos identificar as falhas daqueles que nos são afins, no nosso caso, dos grupos espíritas. E continua: ao redor de nós mesmos, os laços pessoais constituem longo campo de atividade para testemunho. Paremos com a concepção que a Terra é o vale tenebroso. Não pensemos que aqui é um lugar de sofrimento, de aflição apenas, destinado a quedas lamentáveis. E vamos aceitar a certeza de que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho salvador. Vamos nos preparar para a ajuda eficiente e indispensável. Esqueçamos os erros do passado e lembremos de nossas obrigações fundamentais. E agora o nosso irmão vai dizer a causa dos desastres mediúnicos. Por que tanta gente falha? Por que é tão difícil cumprir com a tarefa? Olha o que ele fala. Que a causa dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Quantos de vós, e ele fala para a plateia, foram afiançados? Olha que interessante. Afiançados. Precisou de alguém que dissesse: não, deixa ele ir. Deixa ele ir que ele vai cumprir com a tarefa. Houveram muitos que muitas vezes falam: olha, ele não está preparado. Não, não, pode ir lá que nós vamos ajudar e ele vai conseguir. Permita que ele desça lá, que ele vá fazer a parte, ele vai conseguir cumprir. E infelizmente, né, embora tenha a fiança desses benfeitores, né, a gente já sabe o que acontece, né? Sentindo pena do vosso pretérito cruel. Então, quantas pessoas, quantos benfeitores, né, nos afiançaram, sabendo, né, do nosso passado difícil, tendo a certeza de que através do trabalho a gente ia, né, se recuperar, e a gente infelizmente, né, não cumpre. E ele continua a dizer: quantos de vocês partiram entusiasmados, formulando enormes promessas? Entretanto, não souberam lembrar a lição de aprender a servir, conforme os desígnios de Deus. Então a gente já percebeu que mais uma vez ele está dando aquele puxãozão de orelha, né, na turma, né? Quando o Senhor enviava condições materiais para o necessário, vocês ficavam na ambição sem medida. Quando havia bastante trabalho para realizar, vocês ficaram presos a ideias comodistas, junto a expectativas, né, afetivas, preferiam os desvios sexuais. Ao lado da família, voltavam à tirania doméstica e aos interesses da vida eterna, aceitando as sugestões inferiores da preguiça e da vaidade. Olha que coisa, né? Demos a palavra sem responsabilidade. Olha o que ele está dizendo. E a indagação sem discernimento, amontoando atividades inúteis. Como médiuns, muitos de vocês preferiram a inconsciência de vós mesmos. Inconsciência da gente mesmo. Não é o que a gente tem visto aí? Não procurou se auto-conhecer, né? É melhor não se conhecer. Como doutrinadores, formularam conceitos para os outros. Esse conselho, deu conselho, não é? Orientou os outros.
mas jamais para uso próprio, para nós mesmos. Né? Você deu conselho, orientou, né? Ajudou os outros. Isso é para fulano, para você não. Você não precisa disso, né? Você já está lá em cima. E ele pergunta: que resultado atingimos? Grandes grupos de espíritos batem a testa no espiritismo sagrado para manchar suas águas. Não estão interessados em procurar o reino de Deus, os que lhes forçam a entrada, mas sim caçadores dos interesses, mas são sim caçadores dos interesses pessoais. E agora, gente, nós temos mais uma importante observação aqui, né? Na fala do nosso irmão Telésforo. Caçadores de interesses pessoais. Kardec pergunta, né, no Livro dos Espíritos, na questão 895. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. E isso é complicado. Né? Vemos muito isso na casa espírita e em outras escolas religiosas também. Mas, como disse Telésforo, vamos ficar com a que mais somos afins, o grupo espírita. A pessoa quer que tudo aconteça conforme ela quer. Então, o estudo, ele só se interessa se ele for feito do jeito que ele quer. Ah, eu queria estudar o livro tal. Eu queria, esse livro é muito chato, esse livro, Deus me livre. Ou então esse estudo aí, nossa, é muito difícil. É complicado, viu? Eu não consigo. Não dá, não quero. Eu quero ler. Ou eu não quero ler. Tem que ser do jeito dela. Né? Daí quando o assunto interessa a ela, aí ela volta pro grupo, ela participa, ela vai nas reuniões, né? Mas basta o livro mexer um pouquinho, alguma coisa lá no íntimo, que começar a incomodar um pouquinho por dentro, pronto. Já se afasta, não gostei desse livro, é muito chato, leitura muito difícil, muito dura. Ai, nossa, credo, fico tão cansado de ler, não gosto. É um interesse pessoal. Se deixar a casa espírita, fica toda personalizada. Fica tudo personalizado. Eu acho que o passo tem que ser assim. Eu acho que na hora das mensagens tem que passar tal coisa. Se deixar cada um fazer as coisas conforme o seu interesse, vai ter que mudar tudo. Vai ter que fazer do jeito que todo mundo quer. A água tem que beber na entrada. Na hora que chega já toma água. Não é na saída. Pronto, tem que mudar. Tem que mudar, porque senão. Olha que questão interessante para a gente pensar, né? Telésforo continua. E ainda tem os desejosos de facilidades. Então, além daqueles que têm essa coisa do interesse pessoal, né, ainda tem os desejosos de facilidades. Os amigos do menor esforço. Que delinquentes de todas as situações desejam ouvir os espíritos desencarnados, receosos da acusação que lhes dirige a própria consciência. Onde que está a lei de Deus? Vocês lembram? Né? A dúvida invade o bálsamo da fé nos corações bem intencionados. A sede de proteção indevida bate nos seguidores da ociosidade. Na casa espírita está cheia disso, gente. Lembremos que nós vamos
como disse Telésforo, né, focar no que é afim, né, no que nós somos afins, no caso aqui, a casa espírita. As pessoas querem que os espíritos resolvam os problemas. Querem a proteção, querem a ajuda, né? Querem a instrução. Se possível, que os bons espíritos dirijam né, a nossa vida, mas não fazem nenhum esforço para merecer a companhia espiritual. Não fazem. Vocês acham que se o Chico fosse um irmão que tivesse essa postura, né, conforme o Telésforo está dizendo aí, Emmanuel ficaria do seu lado? Lembra o que disse o Emmanuel para o Chico, quando ele estava lá na cachoeira, quando apareceu para ele? Você precisa de 3 coisas para ter êxito na sua empreitada: disciplina, disciplina, disciplina. E o Chico trabalhou duro, gente. Nós conhecemos a história do Chico. O Chico trabalhou duro. Não tinha moleza para ele, não. Todo mundo quer ter um espírito protetor, um mentor da envergadura de Emmanuel, né? Mas ninguém quer fazer por merecer. Lázaro é o espírito protetor do Tadeu, lá de Araxá. Você já viu o tanto que o Tadeu trabalha? Vocês já viram o tanto que o Tadeu trabalha? Vocês querem que Lázaro te acompanhe? Vocês querem trabalhar que nem ele? Para merecer essa companhia espiritual? E Telésforo continua, dizendo que a ignorância e a maldade entregam-se às manifestações inferiores da magia negra. Tudo por quê? Porque não temos sabido defender o sagrado depósito por termos esquecidos que Espiritismo é revelação divina para a renovação da humanidade. É a construção do reino de Deus em nós. E aí ele volta. Veja que ele dá uma chicotada e volta um pouquinho. Dá outra chicotada e volta um pouquinho, né? E ele diz para ninguém abandonar a tarefa, para retificarmos a semeadura, né? Diz que o Ministério da Comunicação vem incentivando esse movimento renovador. Diz que precisam de servidores de boa vontade, leais ao espírito da fé, né? E mais uma vez ele fala que não serão admitidos os que não desejarem conhecer a glória oculta da cruz do testemunho, nem atendem aqui os que se aproximem com objetivos diferentes. Ou seja, a tarefa vai ser difícil, precisa de sacrifício pessoal, né? Precisa. E ele continua dizendo o seguinte: aqui estamos todos companheiros da comunicação, endividados com o mundo, mas esperançosos de êxito em nossa tarefa permanente. Levantemos o olhar, ergam a cabeça. Eu imagino que com essa fumada, todo mundo devia estar assim, né? O Senhor renova as nossas oportunidades de trabalho, e para cumprirmos isso, precisamos renunciar ao inferior. Nenhum de nós está livre de reencarnações na crosta. Todos, portanto, desejamos a vida eterna. Não duvidemos do Calvário de Nosso Senhor, convictos de que toda a saída dos planos mais baixos deve ser uma subida para a esfera superior. Aproveite a oportunidade, ele está dizendo. Aproveita. E ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Nesse momento, ele encerrou a preleção, abençoando a Assembleia, mostrando o olhar brilhante, né? E aceitando em seguida o braço de Aniceto para afastar-se, né? Aniceto falou,
Bastante impressionado, o nosso irmão André Luiz passou a observar que havia muitas pessoas que choravam em silêncio. E isso deixou André bastante curioso, né? Ele observou, viu as pessoas chorando e tal. E percebendo isso, Vicente explicou a André, de forma discreta, né? São servidores fracassados, André. Logo em seguida, Telésforo e Aniceto foram para perto de Vicente e André. E duas senhoras de cara séria se aproximaram e, respeitosamente, uma delas dirigiu-se a Aniceto. Desejávamos o obséquio de uma informação sobre a próxima oportunidade de serviço que será concedida a Otávio. Então eles falaram isso para Aniceto. E ele respondeu: o ministério prestará esclarecimentos. Aí essa senhora continuou, né? Todavia, ousaria reiterar-lhe o pedido. É que Marina, grande amiga nossa, casada na terra há alguns meses, prometeu-me cooperação para auxiliá-lo, e seria muito de meu agrado localizar agora o meu pobre filho em novos braços materiais, ou maternais, desculpe. Aniceto esboçou um gesto de compreensão, sorriu e esclareceu. Convém não estabelecer o plano por enquanto, porque, antes de tudo, precisamos conhecer a solução do processo de médiuns fracassados em que ele está envolvido. Somente depois, minha irmã. André olha para Vicente sem ocultar a surpresa, né? Mas enquanto as senhoras se retiravam conformadas, aceitaram aquela informação, né? Aniceto disse: eu tenho serviços imediatos com Telésforo. Deixo vocês aqui em estudos e observações, bem aqui no centro de mensageiros. Retirou-se Aniceto com os maiores e um companheiro disse alegremente: podemos conversar? E Vicente explicou para André que toda conversação sadia, que enriqueça conhecimentos ali naquele local, era considerado trabalho, sendo inclusive remunerado pelo Ministério como um trabalho normal, um trabalho qualquer. Olha que interessante, né? O fato de eles estarem ali reunidos e conversando de maneira instrutiva, aquilo ali para eles era contado como trabalho. E André, curioso, pergunta: o André ficou curioso, né? André, vocês lembram que ele é agente lá, né? Ele pensou um pouquinho, falou: mas meu, e se eu quisesse voltar aos assuntos inferiores da Terra, esquecendo a conversa edificante? Quer dizer, qual o controle que vai haver, né, disso, né? E se a gente começar aqui a conversar sobre esse assunto que não tem nada a ver com a palestra, com o estudo daquele dia? Porque na Terra é possível ver o trabalhador se ele está produzindo ou não, né? E aí Vicente esclarece que ali a palavra, né, o que você diz, define o espírito. E se você fugisse, falando para André, se você fugisse à luz da palestra instrutiva, nossos orientadores conheceriam sua atitude imediatamente. Sua presença se tornaria desagradável e seu rosto se cobriria de sombra. Ou seja, não dá para enganar no plano espiritual, né? Não tem jeito, né? E aí, meus irmãos e minhas irmãs queridas, ficamos por aqui com o encerramento do capítulo 6. E agora vamos todos para o nosso grupo de WhatsApp para termos nossas conversas edificantes e assim ganharmos nosso bônus hora do Ministério da Comunicação. Tudo bem? Um grande abraço fraterno para todos, que Deus ilumine muito. E vamos para o WhatsApp, gente. Muito, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês.